Olá. Semana passada tive a oportunidade de falar sobre o conceito de crise empresarial, ou seja, o conjunto de requisitos que determinada empresa terá de cumprir para que se possa qualificar para um conjunto de benefícios que vieram a ser criados para mitigar os efeitos da pandemia por Covid-19. Não vou repetir esses requisitos, mas vou falar um bocadinho sobre alguns dos benefícios que podem ser obtidos. Tive a oportunidade de mencionar o layoff, e é aquele que se fala mais, mas não é o único. Mas começando por aí, o layoff, habitualmente associamos a noção de layoff à suspensão do contrato de trabalho, mas não é isso que quer dizer necessariamente. Ou seja, o layoff pode consistir na suspensão do contrato de trabalho. O que é que isto significa? O trabalhador deixa de prestar o seu trabalho e irá para casa, não é? E deixa de efetuar qualquer tipo de trabalho, não vai prestar por teletrabalho, vai simplesmente cessar a sua prestação de trabalho temporariamente, sendo que, nesse caso, aquilo que irá auferir será 2/3 da sua retribuição, ou seja, passará a receber 2/3 da sua retribuição, e desses 2/3, a Segurança Social irá comparticipar 70% daquilo que o trabalhador vai auferir. Ou seja, a empresa terá de pagar os tais 2/3, mas desse valor pago, 70% será depois devolvido pela Segurança Social. Mas não é a única possibilidade. Poderemos ter aqui o chamado layoff, que se consubstancia não na suspensão do contrato de trabalho, mas antes na redução do tempo de trabalho. Ou seja, uma empresa que tem uma situação em que não se justifique a prestação do trabalho completo, em tempo completo, poderá reduzir o horário de trabalho. Ou seja, temos aqui estas duas versões de layoff, ou suspensão do contrato de trabalho, ou redução do horário de trabalho. Outro apoio que pode ser aplicado se a empresa se encontrar em situação de crise empresarial é o chamado apoio à manutenção do contrato de trabalho. Uma situação em que a empresa está em crise empresarial, mas ainda assim quer manter os seus trabalhadores em atividade. Eles mantêm-se em atividade, significa que irão auferir a totalidade da sua remuneração, mas mesmo nesse caso a Segurança Social irá apoiar com parte do salário. Por outro lado, as empresas que adiram a estas modalidades vão poder aplicar-se, candidatar-se a um incentivo que é chamado o incentivo para apoio à normalização da atividade. O que é que isso significa? Significa que, passada esta fase, quando a empresa retomar a atividade, quando os trabalhadores voltarem a laborar, vamos ter aqui uma fase inicial de início de produção, de faturação, mas não ainda de recebimento, o que significa que as empresas poderão, neste reinício, apresentar algumas dificuldades. E então, este incentivo será pago uma só vez pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, será pago no mês do reinício da atividade, e o valor será o valor de uma retribuição mensal mínima garantida, ou seja, um salário mínimo por cada trabalhador abrangido pelas medidas. Ou seja, isto não se confunde com o apoio da Segurança Social atribuído durante o layoff, por exemplo, mas sim quando os trabalhadores voltarem à atividade, então a entidade empregadora vai ter este benefício para, no fundo, apoiar ao reinício da atividade, nomeadamente ao pagamento dos salários. Por outro lado, durante este período, ou seja, durante o período em que
a empresa goze destes benefícios, vai estar isenta do pagamento das contribuições à Segurança Social, e isto vai abranger tanto os trabalhadores abrangidos como também os órgãos estatutários, nomeadamente os gerentes das sociedades, vão também ter esta isenção total do pagamento das contribuições à Segurança Social. É um outro benefício. Um alerta para referir que o empregador não poderá proceder ao despedimento de trabalhadores durante um período. Em primeiro lugar, duas notas. Em primeiro lugar, o empregador não poderá despedir não só nenhum dos trabalhadores abrangidos, como não poderá despedir também qualquer trabalhador, ou seja, aqui esta restrição não tem a ver com os trabalhadores abrangidos, tem sim a ver com o empregador, ou seja, se o empregador obtém qualquer destes benefícios, não poderá despedir. Esta é a primeira nota. Em segunda nota, o período durante o qual não o poderá fazer é durante o vigor, que esteja em vigor as medidas de apoio, acrescido de 60 dias, ou seja, não poderá despedir durante o gozo das medidas, cessando as medidas não poderá gozar durante mais 60 dias. É este o período. Sendo que os despedimentos que não poderão ser acedidos são o despedimento coletivo, nem o despedimento por extinção de posto de trabalho. Tem-se colocado muito a questão de saber, por exemplo, na eventualidade de haver um processo disciplinar, ou seja, haver um despedimento com justa causa, esse despedimento continua a poder ocorrer, bem como poderá ocorrer a caducidade de contratos de trabalho, isto é, contratos de trabalho que sejam a termo e que cheguem ao seu final, não violam aqui esta disposição. Esta disposição aplica-se então só a despedimento por extinção de posto de trabalho e despedimento coletivo. E estas são algumas das medidas aplicáveis às empresas que estejam em crise empresarial. Qualquer outra questão, estejam ao dispor. Muito obrigado.